A paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor. Hoje eu estou aqui para começar o estudo do livro de Apocalipse. Nós vamos fazer um estudo tranquilo, um estudo básico, sem base teológica, para pessoas leigas. Ou seja, para aquelas pessoas que não têm ainda muito entendimento da Bíblia. Não adianta eu falar aqui termos técnicos, que só vai confundir ainda mais a sua cabeça. Então, nós vamos hoje falar de uma linguagem simples, exatamente como está na Bíblia, tá bom? Então, vem comigo, pega aí a sua Bíblia e vamos estudar o livro de Apocalipse. Eu estou aqui já com a minha Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, não fica com preguiça não. Vamos lá ler e esmiuçar a palavra do Senhor, versículo por versículo, que você possa entender também junto comigo o que está escrito aqui na Bíblia. Eu vou te dar aqui umas dicas, mas eu tenho certeza que você lendo junto comigo, você vai ter um entendimento mais fácil, tranquilo da palavra do Senhor. Sem falar que todas as vezes que nós pegamos a nossa Bíblia, o Espírito Santo de Deus se faz presente. Então é Ele que vai te dar o entendimento da palavra, amém? Então vamos lá. Apocalipse, a minha já está aberta aqui, claro, para facilitar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então preste atenção. Primeiro versículo está falando que é o quê? Revelação. E a revelação é de quem do livro de Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe enviou para mostrar para quem? Aos seus servos. Quem é servo? Eu sou serva? Você se considera um servo do Senhor? Então esse livro de revelação, ele foi para você também, inscrito por Jesus Cristo para você. Amém? Então vamos lá, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Brevemente é o quê? Brevemente é pouco tempo. Então, pouco tempo devem acontecer. Ainda não aconteceu. Há algumas religiões, algumas teologias, algumas bases, algumas pessoas que acreditam que já aconteceu, mas aqui a palavra está dizendo brevemente devem acontecer. Então, se devem acontecer, é porque ainda não aconteceu, está falando do futuro. E pelo seu anjo as enviou, as notificou a João, seu servo. Então, aqui nós já aprendemos muitas coisas, só no primeiro versículo, que diz que foi inscrito por Jesus Cristo, que foi Deus, que mandou o seu anjo notificar a quem? Aos seus servos, que somos nós, a igreja, e foi enviado ao seu anjo e as notificou a quem? A João, Então vamos lá. Versículo 2, o qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Então, a qual testificou a palavra de Deus. Então, está testificando, está confirmando a palavra de Deus. E o testemunho de quem? De Jesus Cristo. E de tudo o que tem visto. Versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui está falando, olha, bem-aventurado, primeiro de tudo, quem? Aquele que lê.
então você já é um bem-aventurado. Se você está fazendo esse estudo aqui comigo, se você se dispôs a ler a palavra do Senhor junto comigo, então você já é um bem-aventurado. Se considere um bem-aventurado por Deus. E aqui fala, aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Então você que está lendo junto comigo, está ouvindo o que eu estou falando aqui, você que pesquisa, né, sobre outras coisas, sobre o Apocalipse, com outros pregadores da palavra, você também é um bem-aventurado. E guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então não basta só você ler e você ouvir, mas você também tem que guardar no teu coração. Por isso nós vamos falar aqui um apocalipse bem simplificado, ou seja, para você guardar lá no teu coração, quando você abrir a sua Bíblia, você não vai conseguir gravar palavras de teologia aqui. Então você vai estudar junto comigo exatamente o que está na Bíblia, que é para você ter uma facilidade para você guardar tudo isso que tem aqui no coração. E eu tenho uma opinião muito própria. A teologia, ela é muito boa para você ter um norte, você esmiuçar mais ali do que a palavra está dizendo. Só que se você não estuda a fundo a teologia, é muito mais difícil de você guardar a palavra do Senhor, você entender a palavra do Senhor, né? Não dá para você ouvir só algumas palavras teológicas, porque você vai se perder no meio do caminho com as coisas que está falando aqui na Bíblia. Então nós vamos estudar especificamente só o que está aqui no texto. Eu espero que isso te ajude a guardar todas essas palavras do Senhor no teu coração. E quando você abrir a Bíblia aí sozinho na tua casa ou para ajudar alguém a entender melhor, você não esqueça aquilo que você estudou, porque vai estar tudo na base da Bíblia. Amém? Então vamos lá. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja conosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então olha o que está falando aqui. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então ele está falando, é Jesus falando aqui, olha, para João e para 7 igrejas. E ele está ali, né, dando uma saudação para João e para 7 igrejas, porque ele diz, olha, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte. Aí ele vai falar de quem que é a parte que está solicitando ali, que está dando a graça e a paz, né? Então está dando a graça e a paz para João, pelo qual está sendo revelado ali o servo do Senhor, e para 7 igrejas, né? Que nós vamos ver aí depois nos próximos capítulos. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 5, e da parte de Jesus Cristo. Então aqui é uma saudação daquele que é, que era e que há de vir. É a primeira saudação. Também a saudação dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então aqui ele começa falando o quê? Que é uma saudação, graça e paz de Deus. Porque ele está falando, ó, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então ele está falando o quê? Quem é que tem o Espírito? O Espírito é de quem? Não é de Deus? Né? E aqui tá falando de 7 espíritos que mais pra frente você também vai entender o que são esses 7 espíritos. Mas o Espírito é Espírito de Deus, né? E aqui fala, e da parte de Jesus Cristo. Então nós vemos que mesmo sendo ali a Trindade, que nós sabemos que Jesus também é Deus, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são 3 em 1. Nós já sabemos disso, mas aqui ele está especificando cada um deles. Ele está falando primeiro da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono dele e da parte de Jesus Cristo. Então ele está falando dos 3.
né? Pai, Filho e o Espírito Santo. E que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Então aqui, olha, tá falando também mais uma coisa maravilhosa. Está falando que Jesus é o rei da terra. Olha, nós já estamos no versículo 5. E você viu que até agora você teve um entendimento. E um entendimento tranquilo, porque você está estudando exatamente o que está na Bíblia junto comigo. Então vamos continuar e eu tenho certeza que, olha, esse estudo vai abrir a tua mente e você vai conseguir depois aí, se quiser ler de novo, você vai ler de novo e você vai ter um entendimento sozinho aí na tua casa e vai tirar esse tabu de que Apocalipse é uma coisa muito difícil de entender. Então vamos lá. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então vamos ler ele completo para ficar mais bonitinho, né? Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então aqui está falando, ó, e nos fez reis e sacerdote para Deus. Então olha outra coisa ali, outro pontinho ali muito importante, né? Porque Jesus, ele é o nosso rei, é o rei da terra. É o príncipe dos príncipes, aqui está dizendo. E está dizendo também que nos fez reis também e sacerdote de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele não veio à toa. E você é muito importante para Deus, porque você é rei e sacerdote para Deus. Vamos lá, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, olha, um versículo aí muito importante, porque tem muita gente que pergunta muita coisa sobre ele. Então, olha, aqui diz, eis que vem com as nuvens, né? Então, conjecturando ali a palavra do Senhor, ele vai vir de cima, ele vai vir do alto, né? Tem gente que fala, mas ele vai vir como se estivesse flutuando numa nuvem. Só Deus para saber. O importante é que ele vai vir. O importante é que ele vai vir do alto. O importante é que ele vai vir e vai descer dos céus para buscar a sua igreja, né? Então, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. A palavra está dizendo todo olho verá. Isso é muito importante, porque a Bíblia está especificando que todo o olho, não é só um, não é só aqueles que estão vivos ali naquele momento, mas é todos. Quer ver um versículo para te ajudar a entender um pouquinho melhor? Vamos lá para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Procura aí na sua Bíblia que isso vai abrir mais ainda a sua mente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos lá. 4, 16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, olha aqui o que está falando. Está dizendo que ele vai descer, e quando ele descer, fazendo todo esse alvoroço, que todos vão ver que Jesus está descendo, está dizendo que primeiro todos ressuscitarão. Então todos os mortos vão ressuscitar. Isso significa o quê? Que primeiro de tudo, eles não estão vivos. Eles não estão acordados. Eles estão dormindo, como a Bíblia nos ensina, né? Em segundo lugar, diz que
todos ressuscitarão. Aí, a partir do momento que todos ressuscitarem, né, aí Jesus virá e aí todo olho verá. E aí diz aqui, olha, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então aqui a Bíblia está dizendo, olha, que até mesmo os que transpassaram Jesus, né? E muitos me perguntam, mas quem são esses que transpassaram Jesus? Transpassar quer dizer passar de um lado para outro, né? E quem foi que colocou Jesus na cruz e foi lá e ainda furou Jesus? Então tá falando desses que foram lá e mataram Jesus, né? Até esses, a Bíblia está dizendo, até esses que mataram Jesus vão ver a vinda de Jesus quando Jesus voltar. E esses, na verdade, né, são os assim mais esperados que tem que ver Jesus, porque eles transpassaram Jesus, eles mataram Jesus. Por quê? Porque não acreditavam em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus. Então esses são os principais mesmo, a Bíblia está dizendo, que esses vão ver Jesus, que é os que mataram ele por não acreditar em Jesus. Então, os que transpassaram não foi simplesmente um que foi lá e furou Jesus, mas todos que colocaram ele ali na cruz. Inclusive aqueles que estavam lá gritando, solte a Barrabás, né? Condenando Jesus. Esses também tiveram parte no transpassar ali de Jesus. Amém? Então vamos lá, versículo 8. Eu sou. Aí, ó, quem está dizendo eu sou? Não é João que está dizendo isso, porque tem muitas pessoas que me perguntam, mas quem estava falando isso? Era João? Não, isso é Jesus. E ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Então, olha, é o Senhor que está dizendo aqui, é Jesus que está dizendo aqui, e não João. E ele diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 9, eu, João, aí agora é João falando. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Então aí aqui João começa a falar, e aí João fala, eu, João, que também sou vosso irmão. E ele está falando isso para quem? Para a igreja, né? Porque Jesus foi passando para ele todas essas palavras e ele, João, foi escrevendo todas essas coisas, né? Tudo que ele via e tudo que Jesus Cristo estava ali falando para ele. E aí ele fala, eu, João, que também sou vosso irmão, falando para quem? Para a igreja, para nós, né? Que somos servos de Deus. E companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele fala aí que ele estava numa ilha, né, chamada Patmos. Essa ilha, ela não é especificada, deixar bem claro, ela não é especificada aqui na Bíblia, né? Mas pela teologia, que nós não vamos falar muito aqui de teologia, fala que essa era uma ilha onde João ali foi jogado preso, né, numa ilha deserta e ficou ali durante todo o resto da sua vida até a sua morte. E aqui João, né, e a Bíblia diz que foi lá que ele teve todas essas visões, né, de Deus. E João, ele fala que ele foi jogado nessa ilha, né, ele foi colocado nessa ilha exatamente por causa do testemunho dele, porque ele falava da palavra de Deus e ele era testemunho de Jesus Cristo. E naquela época, né, eles não acreditavam no Filho de Deus. Eles não acreditavam em Jesus Cristo. Então, por isso, para calar João, jogaram ele nessa ilha deserta e lá foi que ele teve todas essas visões. E aí, continuando, versículo 10. Eu fui arrebatado em Cristo.
no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então preste atenção. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Muitas pessoas perguntam, mas que dia é esse, o dia do Senhor? É num domingo? Porque a maioria das pessoas falam, né? Ah, domingo é o dia de culto, o dia de ir para a igreja. É num domingo? Ah, mas a Bíblia fala que é sábado. Ah, então foi num sábado, né? Porque ele fala que foi no dia do Senhor. Olha, a Bíblia também não especifica isso. Mas aqui a Bíblia está falando sobre o quê? Algo futuro, né? Sobre o Apocalipse, sobre o dia do julgamento final, o dia onde que Jesus vai vir. Então é um dia que Deus escolheu para mudar tudo isso, mudar essa terra, julgar a humanidade, separar o santo do profano. Então, no meu entender, né, pelo que a Bíblia fala, é o dia do Senhor, porque é um dia escolhido por Deus. Pode ser um sábado, pode ser um domingo, pode ser em qualquer dia, mas o que está especificando é o dia do Senhor. Então é um dia que Deus escolheu para fazer todas essas coisas e pronto, acabou, né? Não tem que ficar com essa, porque é no sábado, é porque é no domingo. O que isso nos edifica? Saber se é num sábado, saber se é num domingo, se a gente não sabe nem o dia que Jesus vai voltar, né? Então, o importante é saber o quê? Que aqui está falando no dia do Senhor, o dia que Deus escolheu para ir lá e julgar a humanidade. Eu fui arrebatado em espírito. Então ele foi arrebatado, o seu espírito, né, foi levado, não foi o seu corpo que foi levado. Ele foi em espírito levado para esse lugar. Aí aqui está dizendo: "E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta." Então, voltando lá, né, em 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus." Então, aqui também está falando de trombeta, está falando de quê? De Jesus Cristo. Então, aqui em Apocalipse 11, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então ele está falando de quem? Qual foi a voz que ele ouviu? De Jesus. Até porque a Bíblia, logo lá no começo, diz o quê? Que foi Jesus Cristo que começou a falar todas essas coisas para quem? Para João. Foi Jesus, né, que foi incumbido por Deus, o anjo do Senhor, para poder ir lá e escrever o Apocalipse através de João. Então, a revelação de Jesus Cristo, versículo 1, tá? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, aqui está falando o quê? Revelação de quem? De Jesus Cristo. Então, que ele ouviu aqui, a voz foi de quem? De Jesus Cristo, né? Então, vamos lá. A voz como de trombeta, né? Vamos lá. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim. Então, João ouviu de trás dele uma voz como de trombeta que dizia. Então, é essa voz que dizia, porque tem pessoas que também se confundem nessa parte e acha que é João falando. Não, João estava falando, mas ele especifica que era a voz que ele ouviu de trás dele, que dizia essa frase aqui que a gente vai ler agora. O que vês, ó, o que está escrito: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Então, olha, era Jesus Cristo, né, falando para João que tudo que ele estava vendo, ouvindo, tudo ali, né, das revelações, era para ele escrever.
né? Mas quem estava levando ele, quem estava falando, quem estava conduzindo tudo isso era Jesus. E João estava o quê? Escrevendo. E aí ele fala que é para colocar num livro e enviar para quem? Para 7 igrejas. E aí fala aqui os nomes das igrejas. Versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então, ele não está falando aqui de um outro castiçal. Porque também tem gente que confunde, fala, ele fala, né, pelo teor aqui da Bíblia, ele fala que viu 7 castiçais e no meio um semelhante. Mas o que ele está falando é, ele viu 7 castiçais, né, conjugando, né, ali a palavra do Senhor. Imagina aqui, ó, 7 castiçais, e aí bem no meio, que é aqui onde está o meu microfone, aí bem no meio, ele viu o quê? Uma imagem semelhante o quê? Ao Filho do Homem. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como neve. Então, olha, aqui, se você fechar o olho, você pode até tentar imaginar ali qual era a visão que João estava tendo, né? Se você fechar os seus olhos ali, você pode imaginar por quê? Porque ele está descrevendo o que ele está vendo. Não que literalmente seja assim, dessa forma, né? Mas ele está vendo, olha, um ser que parece ser um homem e que ele está vestido com vestes até os pés, todo coberto, tem os cabelos brancos, mas tão brancos, né, que ele descreve aqui como a cor da neve, de tão branco, né, ele diz, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Então, assim, não é que, né, falava com João e saía aquele monte de água, mas ele ouvia assim como se fosse muitas águas falando com ele. É só uma descrição do que ele está falando. Sabe, é como você olhar para uma coisa desconhecida e você tentar assimilar com alguma coisa que você conhece. É só isso, mas não que seja literal. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía como aguda espada de 2 fios. Então imagina, né, não é que saíam espadas ali, né, da boca de Jesus, né, mas as palavras eram tão firmes como se fosse uma lança, né, de tão forte que era. Isso que ele está tentando dizer. Aí ele diz, e ele tinha a sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então ele fala, né, que o rosto, né, de Jesus ali parecia um sol, quando o sol tá bem forte, brilhando muito, aí você olha para o sol que você não consegue nem olhar direito, que ofusca até os seus olhos. Era assim que ele estava vendo, ele não viu uma forma, ele viu uma luz tão forte que parecia o sol. Então, olha, dá para você entender mais ou menos o que ele estava querendo dizer, por exemplo, com os pés, né, de Jesus, que ele falou que parecia ouro refinado. Não que seja ouro realmente refinado, mas era parecido. Ele estava procurando algo semelhante para descrever ali. Versículo 17. E eu, quando o vi, caí em seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, João, ele ficou tão emocionado que ele desfaleceu ali. Ele foi e caiu, mas não que ele caiu e ele desmaiou.
Não, não é isso. Porque se João estivesse desmaiado, ele não teria visto as outras coisas. Ele só desfaleceu, né? Ele só caiu ali. E aí ele disse que caía aos pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra. Então ele viu ali, colocando a sua destra. Se ele tivesse desmaiado, se ele tivesse morto, literalmente ele não tinha visto, né, Jesus colocando ali a sua destra sobre ele. E dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E o que vive foi morto. Mas eis que estou vivo para todo e sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Mais uma vez, que tem pessoas que acham que é João que está falando isso e que João está dizendo que tem a chave da morte e do inferno. Não é João, é Jesus. Olha aqui, ó. Versículo 17. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me. Então, quem colocou a destra ali em João, que foi Jesus, ele vai e diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aí ele continua no versículo 18, dizendo para João, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Mais uma prova, né, de que aqui na Bíblia e aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, especifica muito, né, de Jesus, de Deus e do seu Espírito, da Trindade. No começo lá, né, como nós vimos, ele especifica, né, e ele fala a saudação, né, de graça e paz. Cadê? Aqui ele fala. E as coisas que brevemente devem acontecer. Versículo 1. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou a palavra de Deus e o testificou o testemunho de Jesus Cristo. Não, não é aqui ainda. Versículo 4, ó. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que é de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Aqui, ele separa os 3, né? Ele fala daquele que era, que é, que era, que é e que há de vir. Aí fala dos 7 espíritos e fala de Jesus Cristo. Só que no restante dos versículos, ele já vai falar que ele também é o alfa e o ômega, que ele é o que era, que é e que há de vir. E ele está especificando tudo isso, que ele é o Senhor também, ou seja, ele também é Deus. É um só, é Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 se tornam em um. Então não há diferenciação, né? Porque Jesus também é Deus. Aqui ele diz, ó, versículo 18, e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo e sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, olha, Jesus também é Deus e tem a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto. Versículo 19, escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então, olha o que ele está falando. Escreve as coisas que tem visto, que é o que ele está vendo ali agora, e as que são, ou seja, que estão acontecendo, e as que depois dessas hão de vir. Então, ele está falando, olha, escreve as coisas que João estava vendo ali, que vão acontecer, né? As que são, ou seja, que está naquele momento acontecendo, que, por exemplo, ele vai falar das 7 igrejas, que nós vamos ver nos outros capítulos e que estão acontecendo naquele exato momento, e as que depois destas hão de acontecer. Então ele tá falando, olha, e escreve também que as depois dessa daí, ó, que você tá vendo do que tá acontecendo, que vão vir a acontecer também. Então ainda não aconteceu, ainda vão acontecer.
E o mistério, versículo 20, e o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Então aqui, ó, ele fala, né, sobre versículo 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas. Aí aqui no versículo 20 ele já está especificando. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra. Porque tem gente que vai perguntar aqui, ó, o que são essas 7 estrelas que estavam na destra, né, de Jesus? Então aqui no versículo 20 ele já vai especificar um pouquinho mais. Aí ele diz, e o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, olha o que ele está falando aqui, Jesus. Ele já deu aí um norte para você. Ele diz, olha, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, assim, nós, primeiro de tudo, somos chamados de igreja, né? Primeiro de tudo, nós somos igrejas. Mas a igreja, o templo, onde a gente vai ali para a igreja, quem é que é o responsável ali pela igreja? Quem é aquele que a Bíblia diz que vai dar conta da nossa alma, né, para Deus? É os pastores. São os responsáveis pelas igrejas, esses são as estrelas, né? Aqui está falando assim, visto que a minha destra e dos 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas que são os anjos das 7 igrejas. Então aqui não é anjo literal, ele está falando dos anjos das igrejas, ou seja, os responsáveis por cada igreja ali, né? Nós somos a igreja, nós somos as ovelhas, mas existe um pastor que ele toma conta de cada ovelha. O que muitos pastores hoje em dia, né, não são todos, mas muitos pastores hoje em dia não têm a noção do que é, né, ser uma estrela, não sabe qual é a responsabilidade. Esquecem, né, do versículo que Deus fala que os pastores vão dar conta dessas almas lá no dia do julgamento final, porque eles são responsáveis. Por isso Jesus ele ainda vai com uma parábola e ele especifica, ele fala assim, olha, se tem 100 ovelhas, né, uma foge, o pastor ele vai deixar as 99 e vai atrás daquela uma, e é o que muitos não estão fazendo dentro da igreja. Tanto faz se a ovelha vai para a igreja, se ela se rebelou, se ela não vai mais, simplesmente os pastores deixam para lá e esquecem que muitas vezes ele não vai atrás daquela ovelha, e aquela ovelha acaba se desviando dos caminhos do Senhor por responsabilidade também dele, né? É claro que é responsabilidade da ovelha, mas também é responsabilidade do pastor, porque o pastor é o quê? É responsável pela igreja, ele é a estrela da igreja, né? Olha a importância disso que está aqui. Aqui, por exemplo, a Bíblia vai dizer que ele manda, que revela a Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos. Ele fala dos servos aqui, né? São todos os servos da igreja, mas ele não manda, né, várias cópias para todos os servos da igreja, né? Ele vai lá e manda para quem? Para a estrela da igreja, ou seja, para o responsável, para o pastor. E é o pastor que ele vai, né, terminar de pegar e falar e distribuir essa palavra que Deus foi lá e deu. Tanto que você vai na igreja, não é as ovelhas, né? Não é os servos do Senhor que pregam. Quem prega lá são os responsáveis, né? São os pastores, são aqueles que têm cargo dentro da igreja, que vão lá e pregam a palavra do Senhor. Eles leem a Bíblia, estudam a Bíblia, Deus dá unção para cada um deles, e eles vão passar a palavra do Senhor. A mesma coisa acontecia aqui, né? Então essa carta foi feita por Jesus, escrita por João, para o quê? As estrelas, né, da igreja, para os pastores, para os anjos ali da igreja, né? Para os responsáveis passarem para o restante ali do corpo da igreja, saberem o fundamento dessa carta. Então, vamos lá, continuando.
Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Versículo 20. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, 7 estrelas. E dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, olha o que ele especificou aqui. Ele falou que as 7 estrelas são o quê? São os anjos, são os responsáveis, os líderes, né, da igreja. E os 7 castiçais são o quê? A própria igreja, né, representada ali. Por exemplo, no Antigo Testamento tinha o quê? Tinha as 12 tribos, né? E as 12 tribos eram representadas por quê? Por cada líder de cada tribo. Né? Quando tinha uma reunião, quando tinha algo específico para acontecer, não tinha como ir todo mundo e participar da reunião, todo mundo dar opinião, todo mundo ir lá e dar uma sentença. Quando acontecia algo assim grandioso, né, eram os líderes de cada tribo, que eram chamados, das 12 tribos ali, que eram chamados para poder ali tomar, né, uma atitude, dar uma opinião, participar da reunião, porque não tinha como todo mundo, né, as tribos inteiras participar disso. A mesma coisa a igreja aqui, né? A igreja, nós vemos que tem muitas aí, o templo, né? E são muitos servos dentro dessas igrejas. Mas aqui eles são especificados por quem? Pelas estrelas, ou seja, pelos responsáveis ali das 7 igrejas. E nós vamos ver depois, vou parar por aqui, mas senão vai acabar antecipando aí, né? Dando um spoiler. Mas nós vamos parar por aqui e aí que você, né, possa continuar esse estudo aqui, para você não se perder no meio do caminho. Eu tenho certeza que você tem muitas perguntas, né? Você que quer se antecipar aí e ler o capítulo 2 já, vai ter mais perguntas ainda. Então, assim, eu vou parar por aqui, mas eu quero que você deixe seu comentário aí, a sua pergunta, se de repente teve alguma coisa que passou aqui desapercebido no capítulo 1, que você não entendeu direito, que você tem dúvida e eu não falei aqui, que você possa perguntar para mim. E aí eu posso dar uma palhinha no próximo vídeo para já responder para você a sua dúvida, ou no final aí eu vou juntar todas as perguntas mais específicas e vou responder no final também. A gente vai fazer um resumão básico aqui. Mas assim, eu peço para vocês 2 coisas. Primeiro de tudo, que você vá lá, compartilhe esse áudio, que você se inscreva no canal, que você coloque aí o sininho para ter a notificação do próximo vídeo quando tiver. Sempre dá uma entradinha aqui, deixa suas perguntas. E a segunda coisa que eu vou falar para você é, se você deixar suas perguntas, deixa suas perguntas por enquanto específica de cada capítulo, para a gente não se perder. Porque tem muita gente que quer perguntar o quê? Ah, mas quando vai vir? Quando vai acontecer? Ah, mas Jesus vai vir, quantas vindas vai vir de Jesus, né? E aí, se eu for responder essas perguntas, vai ser a conclusão final do livro de Apocalipse, né? Você vai se perder um pouco, aí eu vou ter que responder para você mostrando versículos que estão lá na frente, né, em outros capítulos. Então, assim, vamos focar em cada capítulo, passo a passo, para você não se perder, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado aí a entender um pouquinho mais do livro de Apocalipse. Eu dou um conselho para cada um de vocês: não se apeguem a detalhes de teologia, porque há muitas pessoas, cada um fala uma coisa, e conforme você vai vendo muitos conteúdos, vai fazer uma confusão na sua cabeça. Então, assim, Deus, ele deixou especificamente a Bíblia, e tudo que nós precisamos saber, ele deixou aqui. Ele é Deus, né? Ele é Deus, ele é o dono de tudo. Não tem nenhum homem que possa pegar e impedir os desígnios de Deus, né? Então, tudo que Deus queria que você soubesse, que eu soubesse, ele colocou aqui na Bíblia. Se não tá na Bíblia, né? Por mais que as pessoas vão procurar lá fora, acabam encontrando, falando que é verdade, que é verídico ou não, ai, que sumiu alguns papiros, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não acredito, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso, não é verdade?
Então quer dizer que um homem foi lá, pegou a metade da Bíblia, jogou fora, deixou lá esquecida e Deus, tão fraquinho, tão fraquinho, deixou isso acontecer. Não. Tudo que Deus queria que você soubesse está aqui na Bíblia. E se é um pouquinho complicado para você entender, então vamos descomplicar aqui. Eu tenho certeza que ficou um pouquinho mais fácil aí de você entender a Bíblia. Tenho certeza que se você ler, mesmo sem ver esse áudio aqui, esse vídeo aqui de novo, tenho certeza que se você ver, você vai entender melhor e vai saber explicar aí para o teu filho, para um amigo, para uma amiga, para o seu marido, para sua esposa. Então continue aqui com o estudo junto comigo, tá bom? E não esqueça, deixa aí o seu comentário, a sua pergunta. Amém? Que você fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abra o seu pensamento e que você grave cada versículo que está aqui, cada entendimento no teu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.